Bom dia! Hoje, dia 18 de julho de 2022, vamos estar fazendo a leitura e a reflexão de Provérbios 18. O versículo 1 diz assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Na Bíblia NTLH, ela diz assim: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Então aqui nós devemos ter uma reflexão acerca de estar na companhia dos outros. Mas o Senhor fala no Salmo 1 que devemos nos afastar da roda dos escarnecedores. Devemos andar em caminhos de pessoas sábias, andarmos de acordo com a palavra de Deus e recebermos orientação direto de Deus, do Espírito Santo e da congregação, através do nosso pastor. Então, em outra base que está Bíblia Nova, diz assim: quem procura se isolar busca interesses egoístas e rejeita os bons conselhos. Então não devemos andar isolado. Com essa pandemia nos acostumamos a ficar em casa, a estarmos fazendo as nossas orações em casa. Boa coisa fizemos, porém devemos voltar para nossa congregação, para o meio dos irmãos, para buscarmos forças no Senhor e através dos testemunhos de vida vir fortificar o nosso coração. Versículo 2: não toma prazer o tolo no entendimento, senão que se descubra o seu coração. Então, aqui fala que o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Você conhece pessoas assim? Que ele não está a fim de aprender, ela não está a fim de aprender e está somente querendo dar opinião em tudo, xereta a sua vida, em tudo que dá opinião. Versículo 3: vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Os maus, eles são desprezados. E quem suja o seu próprio nome, passa vergonha. Então, devemos ter um bom nome. Orar para termos um bom nome, zelarmos pelo nosso nome. Versículo 4: águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Então a língua humana ela é profunda como o mar. E as palavras que saem da nossa boca, a palavra que sai da boca do sábio, ela é rica e nunca se seca. Por quê? A pessoa que é de Deus, ela mergulha no Espírito Santo. Ela se embriaga na fonte de água viva que é o Senhor Jesus. Então, da sua boca procede coisas boas, procede bons conselhos, né? Então devemos ter cuidado com a língua humana. De que tem procedido sua língua? De coisas boas ou de coisas más? Você é portador de boas novas ou é portador ou portadora de mexericos, de contendas, destruindo a família dos outros? Então devemos contemplar de madrugada, buscar ao Senhor e mergulhar
nas águas profundas do Espírito Santo, aonde a gente bebe a água da vida. Versículo 5. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízos. Quantas vezes a gente não é acusado injustamente? Não é verdade? Então, às vezes, até damos razão ao culpado. Então, não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao homem inocente ou à mulher inocente. Então, aqui, quando nos omitimos, nós pecamos contra Deus e passamos a mão na cabeça daquele que está fazendo a coisa errada. Glória a Deus. Versículo 6. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Porque o tolo fala tolices. Então devemos nos afastar desse tipo de pessoas, ficarmos em silêncio e deixe que a pessoa fale as suas tolices. Versículo 8. As palavras do linguareiro são como os doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. No versículo 8 da Bíblia, na Nova Versão, ele fala que boatos e fofocas são como prato favorito. Certas pessoas sempre querem um pouco mais, sempre estão com fome. Então devemos nos afastar dessas pessoas, porque quanto mais você entrar em boatos, em fofoca, mais você está contaminando a sua mente e o seu coração. E Deus não se agrada disso, porque verdadeiramente corrupto é o coração do homem. Se afaste dessa pessoa, ore por essa pessoa está precisando, está necessitando de oração. Por quê? Porque ela quer viver em contendas. Então, devemos nos afastar desse tipo de pessoa e das palavras do caluniador. Versículo 9. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Quem é descuidado no seu trabalho, né, é companheiro daquele que desperdiça. Então, no seu trabalho com seus filhos, trabalho com sua família, no seu trabalho secular, no seu trabalho na igreja, como servo de Deus. Então, não seja desperdiçador. Seja uma pessoa que você está levando valores para o reino dos céus. Versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Então, todos os dias devemos estar na nossa torre de vigília, como fazia os profetas. E hoje nós somos reis e sacerdotes e necessitamos estar na nossa torre de vigília às madrugadas, pedindo orientação de Deus, orando ao Senhor, porque Ele é nossa fortaleza, é a nossa segurança. Então, nele, nessa torre de vigília, nós encontramos a nossa proteção e a nossa segurança. No versículo 11, a fazenda do rico é sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Então, o nome do Senhor representa a sua pessoa, a autoridade do caráter de Jesus. O justo, ele procura estar refugiado na torre de vigília
e pede a ajuda a Deus nos tempos de aflição. Por outro lado, os ricos, eles estão equivocados e acreditam que o dinheiro, a força do seu braço, é a fonte de segurança que irá segurar, que irá proteger a sua vida. E não é assim. A nossa força de segurança está na nossa torre de vigília, no Senhor Jesus. Aleluia. No versículo 12, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Então, antes do homem ser quebrantado, ele põe a riqueza em primeiro lugar, né? E antes dele ser quebrantado, ele terá o quê? Ele conta vantagens sobre suas riquezas, está com o coração cheio de orgulho, porque verdadeiramente corrupto é o coração do homem. Mas está a caminho da desgraça. Mas aquela pessoa que é humilde, que a humildade, ela antecede a honra. Aleluia. Versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha, quer dizer, é tolice. Você responder as coisas antes de ouvir. Primeiro você tem que se colocar a silêncio e se você se apressa em dar opinião antes de ouvir os fatos, está mostrando que você é um tolo e você irá passar vergonha. Versículo 14. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Aleluia. Nós devemos ter esperança na hora de dificuldade. Para vencermos a dificuldade, devemos ter nossa esperança e a nossa força deve vir de Deus. A nossa esperança deve estar em Deus, porque se nós não tivermos esperança e força em Deus, nós perdemos até o interesse pela vida. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Então, a mente do homem sábio está sempre aberta para receber os ensinamentos, o conhecimento e ouvir, né? O ouvir da palavra de Deus, contemplar na palavra de Deus, ter reflexão. Então, nós estamos abertos para ouvir novas ideias. Então, lemos, estudamos, contemplamos a palavra do Senhor, ouvimos bons conselhos das pessoas que são tementes a Deus, mas estamos abertos em ouvir outras partes também. Porém, devemos nos ater à verdade, estarmos na presença do Senhor. Versículo 16. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Aleluia! Então, um presente abre muitas portas, não é verdade? Estudamos aqui em Provérbios acerca dos presentes, aqueles presentes que nos traz satisfação, aquelas pessoas que amamos e que damos presente de bom coração. A presença, esses presentes podem nos levar à presença de homens importantes. Mas qual o maior presente que você pode levar a homens importantes, a mulheres importantes que você ama, pessoas, às autoridades? É a palavra do Senhor. É levar a palavra do Senhor que está na Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 17. O que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas
vem o seu companheiro e o examina. Então aqui nós precisamos ater para isso. Geralmente uma pessoa chega perto de você para te pedir um conselho e quem apresenta a sua causa sempre parece ter razão. Então devemos ser sábios, ouvir a pessoa e buscar ouvir o outro lado da história. E então entregarmos na presença do Senhor e orarmos. E o Senhor irá nos orientar de como orientar aquela pessoa. Versículo 18. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. Então, lançar sorte pode resolver questões e disputa entre homens fortes e importantes, mas nós devemos falar a palavra do Senhor. Aleluia, porque a sorte faz cessar os pleitos. Quando você é bem orientado por um pastor, né, por um sacerdote, um homem de Deus, uma pessoa que tem vivência, não de qualquer jeito, você deve ouvir a palavra do Senhor, primeiro buscar na Bíblia, na palavra do Senhor e lançar a palavra do Senhor sobre seus olhos, sobre seus ouvidos, para então estar conversando acerca de coisas, né, que não te competem, mas você está sendo um excelente orientador. Versículo 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. É mais fácil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida do que conquistar uma cidade forte, que está fortificada. As brigas são como portas trancadas de uma cadeia. Então, quando fala no irmão ofendido, é mais difícil de conquistar que uma cidade forte. Então, é aquele irmão que você ofendeu, é aquele irmão que você está buscando derrubar, está buscando puxar o tapete. Então, se arrependa, peça perdão a Deus e busque orientação de Deus, porque ali aquele irmão vai ficar ofendido o resto da vida. E se Jesus voltar e aquele irmão tiver com mágoa no coração, aqui entra o perdão. Então você vai ter conta com aquela alma. Deus vai te cobrar aquela alma. Então perdoe. Como diz a oração do Pai Nosso, perdoe. Perdoe sempre. Perdoe 70 vezes 7. E se afaste de contendas. Você que levantou a calúnia, você tem que ter muito cuidado, porque você mesmo cairá nas suas calúnias. Então leia a Bíblia, estude a Bíblia, reflita na Bíblia. Não interessa se você é cristão, se você anda com Bíblia de braço, se você anda com terço na mão, não interessa. Se você ofendeu, você peça perdão primeiro a Deus e depois a pessoa que você ofendeu. Em nome de Jesus. Versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Então, sempre temos que comer o fruto da palavra que semeamos. Qual a palavra que temos semeado? É a palavra de Deus? Porque se semeamos a palavra de Deus, iremos nos alimentar do fruto do seu espírito, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, né? Então, essa palavra é maravilhosa para mim que sou cristã e para você também. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então a língua tem o poder de
construir ou de destruir uma vida, uma família, uma nação. Quem usa bem suas palavras receberá os seus benefícios. Versículo 22. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Quer dizer, o homem que encontra uma esposa, ele encontrou algo de muito valor e recebeu uma prova viva da bênção de Deus. E também a mulher que encontra um esposo, encontrou algo de muito valoroso. Então tem que zelar, tem que cuidar. Então recebeu uma prova viva da bênção de Deus. Versículo 23. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. Então o pobre ele vive implorando por misericórdia, mas o rico fala com orgulho e com dureza. Versículo 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Então, quem tem muitos amigos pode ser levado à ruína, viu? Pode ser levado à ruína. Mas ali, no meio daqueles amigos, há um que é mais chegado que um irmão. E a Bíblia diz ainda que o nosso vizinho é um verdadeiro irmão, um verdadeiro amigo, porque ele pode nos socorrer na hora da aflição. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos estar na presença do Senhor lendo a Bíblia. E eu quero deixar cada provérbio para meus filhos, para meus netos. O dia que Jesus me chamar, o dia que eu for levada para a glória e o dia que Jesus voltar, vocês estão com essa palavra no coração. Estava na palavra de Deus e minha mãe plantou a semente no meu coração. A minha avó, a minha bisavó. Então, ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. E há um amigo mais chegado que o irmão, que é o seu pastor. Busque orientação com o seu pastor, na falta de estar seu pai e sua mãe perto de você. Os nossos primeiros conselheiros que quer o bem da gente, primeiro é Deus, através da sua palavra. Depois vem sua mãe e vem seu pai. E na falta deles, vem o seu pastor. Amém? Deus te abençoe.